Vamos chegar agora aqui em Lisboa, né? Demos a volta pelo litoral todo de Portugal, né? Do sul de Portugal. E agora chegamos aqui na famosa Torre de Belém. Ela foi construída, pelo que entendi, lá no século XVI, inicialmente para a proteção, né, da entrada do mar pelo rio Tejo para acessar Portugal. Depois virou um presídio. E o interessante é que a Torre de Belém, ela foi construída no estilo camionito, manuelito, na verdade, que é um estilo único português, derivado do gótico, e depois passou a ser um presídio. Interessante que ele foi construído no meio do rio Tejo. Esse rio aqui reduziu-se pela metade, apesar de ser hoje muito grande, muito extenso. Tem acho que 25 metros de profundidade, acesso para navios tranquilo, mas o mar aqui onde eu estou pisando antes era rio. E o movimento da natureza fez com que agora a Torre de Belém ficasse bem na margem do rio Tejo. Vamos lá ver. A torre foi toda ela construída em pedras. Demorou-se aí 5 anos para poder fazer a construção. E do outro lado também tinha uma outra torre, uma em cada margem. Essa ficava no centro, que agora está na margem. E naquela época, no século XVI, os navios eram caravelas muito lentos, muito grandes. Então realmente dificultava-se bastante o acesso aos navios, porque eles tinham os canhões, né, que atiravam para poder evitar que os navios acessassem Portugal. Ó, temos aqui uma réplica da Torre de Belém. Dá para ter uma noção de como ela é grande, né? Como é que é a parte de cima. Bom, aqui dá para ver, né, de mais perto como é que a torre foi toda construída, né? Filmei um pouco a réplica, né? Mas é uma construção assim fenomenal, né? Dá para entrar, tem ali um caminho, mas a espera é bastante grande e tal. Resolvemos não entrar. Estou agora caminhando aqui pela ponte que dá acesso à torre. A Marta ali fazendo mais 1 milhão de selfies. Ó, aí, ó. Estamos aqui em Lisboa, na Torre de Belém, muito bonita. Ele estava explicando pra gente que ela foi toda construída no estilo manuelito, se não me engano, né? É uma evolução do estilo gótico, né? Isso, e é bem bonito mesmo. A gente só não vai entrar porque tem uma fila ali, a gente tem um período curto para entrar. Bom, lá de cá vocês estão vendo, né, o pessoal, os turistas, né? Toda a região em volta, no entorno da Torre de Belém. Aqui parece, né, para vocês o mar, mas não é. Isso aqui é o rio Tejo. Nessa região aqui, que é a região da foz do rio, o rio é salgado, né? Então se você mergulhar aqui, você vai achar que está no mar, mas na verdade é o rio. Lá do outro lado, né, ao fundo lá, talvez eu consiga filmar. Estava falando dela, né, da ponte, né, a ponte 25 de abril, que liga Lisboa, né, onde nós estamos aqui, se não me engano, Albanas ou Alfanas, o nome da cidade que fica no outro lado. Ó, lá ao fundo, né, atrás da Torre de Belém é o mar. Esse aqui então é o final, aliás, um pouco mais para frente, né, mas acho que o rio Tejo ainda caminha por 2, 3 quilômetros à frente, mas logo à frente é o mar, o Oceano Atlântico, naturalmente. Pois é, estamos aqui em Portugal, turistando, conhecendo a Torre de Belém. E a Marta mais uma selfie, olha lá. Essa escadaria ela fica em frente à Torre de Belém, né, para poder ter acesso. Segundo explicou o guia, né, aqui é o ponto de maior concentração de ciganos. Eles não te fazem mal, não te roubam, não te assaltam, mas são que nem carrapato. Se você perguntar quanto custa aquilo que eles vendem, colam ao seu lado até conseguir vender para você. Então, a sugestão dele foi então passar longe deles.
Ali ao fundo tem bares, restaurantes para poder a gente se alimentar, tomar um drink, né, alguma coisa. Ali é o museu, que pode ser visitado também, conta um pouco da história da torre. Pegando mais perto, né, é o Museu de um Combatente. Enquanto houve guerras, né, dos portugueses com os franceses, que ocuparam Portugal durante muitos anos, né, e depois Espanha. E para quem não sabe, durante alguns anos a Espanha reinou Portugal, porque um dos reis, que eu não me lembro qual é, não tinha herdeiros, ele não casou, não teve filhos, faleceu. Então, se eu não me engano, durante muitos anos a família Filipe foi quem reinou Portugal, por falta de herdeiros, até que depois, por uma revolução, Portugal retomou o reino, aí já pela família Bragança. Não me lembro as datas ao certo, mas depois o Portugal se transformou numa república, se eu não me engano foi em 1910, quando então optou pelo regime não presidencialista, mas regime parlamentarista, onde tem o presidente que cuida apenas das questões mais políticas, né, e quem reina mesmo é o primeiro-ministro. A estrutura de governo de Portugal, ela é diferente um pouco do Brasil. Aqui não existe governadores, então você tem lá o presidente, o primeiro-ministro que governa o país, e depois você tem abaixo deles os prefeitos, não existe governadores, né? Então cada prefeito cuida de uma região, né, de uma cidade, e eles então já teve inclusive um plebiscito aqui, tentando criar a estrutura de governantes, e o povo negou, não concordou. É isso aí. Torre de Belém, Lisboa, Portugal, sábado, dia 7 de outubro, encerrando o vídeo para ele não ficar muito longo, turistando em Portugal.